Vamos conversar um pouquinho sobre essas notícias, especialmente com a ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, já está conectada aqui com a gente. Ministro, um prazer te receber por aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Ministra, vamos falar primeiro sobre essa notícia em relação aos garimpeiros que foram soltos em terras indígenas. É especulação, mas parece muita má vontade, inclusive da Polícia Federal, de fazer esse transporte dos presos em flagrante, uma coisa gravíssima, e deixá-los ali em terras indígenas. Como disse o consultor ali, né, que a Marilu Cabanhas entrevistou, o clima parece ser de muito pavor ali na região. Eu tenho acompanhado, inclusive, mensagens que rodam pelo Twitter de lideranças indígenas falando sobre isso, né, sobre essas pessoas estarem soltas ali, foragidas não, porque foram soltas pela própria Polícia Federal, mas ali numa terra que é indígena. Como que você vê um episódio como esse? Bom, eu acho que, primeiro de tudo, é inédito. Eu não tenho conhecimento de operações de fiscalização de presos, que você pega o criminoso ambiental, lá por cima em terra indígena, que tem todo um regime de proteção específico, e você solte o criminoso por falta de logística. Se ele soube chegar de helicóptero, ele deveria ter saído, também saber sair de helicóptero com os presos. Né? Eu, particularmente, nunca vi isso. Nós tivemos, na minha época, várias operações que você prendia as pessoas e, para fazer operações, nós desenhávamos a logística para isso. Então, eu me acho absolutamente inédito. A reportagem também mostra, na declaração do especialista, que ninguém conseguiu falar ainda com o delegado para saber qual a motivação, com base em quê ele prende pessoas dentro de terra indígena praticando crime, tá? E ele, com base em requisito legal, ele solta as pessoas da mesma terra indígena com que objetivo? Quer dizer, com o argumento de que o Estado não é provedor de logística para resolver a segurança pública. Eu acho que é algo que tem que ser esclarecido pela Polícia Federal para que a gente possa entender as circunstâncias dessa prisão, né? Não pelo crime, que estava sendo evidente, está explorando ilegalmente ouro, mineração em terra indígena, isso é crime, isso é vedado pela Constituição brasileira. Por outro lado, os garimpeiros souberam chegar com balsas, etc., pelo Rio, Parará. A Polícia Federal tem um largo conhecimento de logística na Amazônia, cansou de operar conosco, tá? E cansou de participar de estratégias de presos, como foram colocados até a época, vocês devem se lembrar, quando teve a operação de boi pirata para retirar o boi da Amazônia, etc. Tudo é uma logística enorme. Então, eu acho que hoje você tem uma inversão de papéis muito grande em torno do que o Estado, como provedor de segurança pública, e de cumpridor, de fato, de fazer cumprir a lei no Brasil. As contradições que estão vindo em relação desde a exploração ilegal de mineração em terra indígena, isso custa caro, porque você não consegue fazer uma mobilização como essa de maneira barata. Tá? O desmatamento custa muito caro, o garimpo custa muito caro. Então, me parece que tem uma história, me parece não, vocês da imprensa têm denunciado uma série de arranjos que sugerem poderes ocultos muito influentes e que dificultam com isso você, de fato, dar fim ao crime ou combater de maneira mais efetiva o crime ambiental na Amazônia. O que nós estamos observando nos últimos anos do atual governo federal é um incremento sem limites, não só do desmatamento, mas de vários crimes ambientais e da economia ilícita associada a isso na Amazônia. Tá? Porque nós vamos falar daqui a pouco sobre o manganês, nós estamos falando da exportação ilegal de ouro, nós estamos falando de garimpo ilegal de diamante, e isso sugere, pelas investigações do Ministério Público, pela divulgação da imprensa, incansável no seu papel de denunciar, de mostrar, de revelar, de questionar, você sugere um afrouxamento, tá? Do controle mais eficiente, que é de competência do poder público, não só federal, do poder público nacional, mas no caso de terras indígenas, competência exclusiva da União. E a União, hoje, no meu entendimento, deve muito respostas concretas à sociedade brasileira, porque aumentou o desmatamento em mais de 50% no Brasil, você aumenta o crime de garimpo, você aumenta sem controle, sugere um sem controle. Nós estamos vendo o que está acontecendo na violência com os indígenas de Yanomami, por exemplo, com as mulheres, com as crianças sendo violentadas. Quer dizer, são notícias diárias, tá? Do que o Brasil é inundado de para mim, um quadro de absoluto descontrole e de omissão, tá? Do poder público hoje no enfrentamento ao crime ambiental
e às chamadas economias ilícitas associadas ao crime ambiental. O crime ambiental, antes de tudo, é um crime de corrupção. Ele é um crime que esconde, na realidade, esse desmatamento esconde uma rede muito complexa de crime organizado e uma rede muito complexa de corrupção, de fraude, de sonegação fiscal tributária, de trabalho escravo, de prostituição infantil. Ou seja, o brasileiro, nós precisamos entender que enfrentar o desmatamento significa lutar contra a ilegalidade no país. E me parece, a sensação que eu tenho é que existe uma certa, assim, aconteceu, vamos soltar o preso, soltar em terra indígena, as lideranças indígenas absolutamente expostas à violência, à contaminação por essas pessoas, porque esses garimpeiros também matam as pessoas, não estou dizendo esse específico, mas a invasão em terra indígena por garimpo está associada a um momento de violência tremendo. Então, eu acho que carece de explicações robustas, importantes e com transparência por parte da Polícia Federal, a responsabilidade de soltar criminosos presos em flagrante, tá? E sob o argumento que não tem logística para removê-los. Olha, pega um helicóptero do Exército, da Força Aérea Brasileira, aqueles helicópteros russos enormes que o Brasil comprou, coloca ali dentro 4 ou 5 agentes federais, que inclusive tem 2 adolescentes, tá? E paga diária para eles vão ficar felizes, vão ganhar diária. Tá? Vão até lá, pegam e trazem e colocam as pessoas presas e vão cumprir a lei ou vão, pelo menos, responder formalmente. Esse tipo de resposta, para um país que é uma das maiores economias do mundo, desculpe, não convence. Tá? Muito pelo contrário, é uma resposta muito inócua, muito insuficiente, e diria eu, é uma resposta insuficiente de uma instituição que tem uma tradição de combater o crime, a ilegalidade, o crime ambiental no Brasil, e sempre foi muito parceiro do sistema de meio ambiente no país. Me causa, pelo menos, estranheza de uma atitude como essa, vindo de um delegado de Polícia Federal, que chega no helicóptero do IBAMA, sai no helicóptero do IBAMA, porque presumo que tenha saído do helicóptero do IBAMA, e ele não teve o cuidado de fazer uma operação para prender em flagrante e ter os insumos e a logística necessária para cumprir o seu papel, a sua competência legal como funcionário e servidor público, tá? E como delegado de Polícia Federal. Então, tem algo aí falho, ou ele não teve os meios, ou ele demandou e não foi atendido, ele foi lá e conseguiu que o IBAMA deslocasse um helicóptero para ele. Usualmente o IBAMA tem essas horas de voo monitoradas e contabilizadas num contrato que tem a ver com as operações de fiscalização. Tá? Isso assim era no passado, você sabia com clareza. Eu, por exemplo, nunca usei helicóptero do IBAMA para mim, eu só usava quando eu estava em operação de fiscalização. Existia um controle com transparência de gastos associados a esses contratos de helicóptero do IBAMA. Então, assim, se ele usa, imagino que ele tem uma parceria, tem uma nova parceria com o IBAMA poderia, então, ter colocado mais 2 helicópteros para tirar os presos e levar até lá. Então, carece de uma explicação, isso é importante, não é uma explicação pequena. Eu estou dando esse exemplo, esses contornos, carece de uma explicação de como que a Polícia Federal hoje está atuando no combate ao crime ambiental e, no caso, em terra indígena, onde ele tem competência exclusiva de entrar e lidar com isso com a autorização da FUNAI. Então, o requisito para entrar em terra indígena, coibir o crime, tem requisitos específicos legais e carece, sim, de uma explicação como é que a Polícia Federal consegue o helicóptero do IBAMA, vai até lá, prende e depois, sob o argumento de que não tem logística, solta na própria terra indígena. Ou seja, continuam lá as pessoas que foram presas, ameaçando os indígenas, descumprindo a lei, elas são soltas lá. É uma coisa, no mínimo, atípica, diria eu, fora do padrão, tá? Fora do que a lei determina. Ministra, sim. Só para a gente encerrar, entre esses fatores que você levanta, né, em relação à atuação do delegado, você contaria também essa contaminação do bolsonarismo dentro das instituições e da própria Polícia Federal? Porque a gente acompanha muitas operações inacabadas, né? É o caso dessa. Teve uma outra de apreensão de madeira, que a madeira foi deixada no local também. Teve de caminhões, se eu não me engano, que os caminhões foram deixados. Nesse caso dos garimpeiros, inclusive, a balsa que eles usam para extrair o minério foi devolvida para os próprios garimpeiros, né? Então, existem essas ações inacabadas. Eu queria saber se você faz alguma relação entre bolsonarismo e o que tem acontecido. Eu acho que tem uma orientação muito clara do atual governo de mudar as regras em relação, por exemplo, a perdimento. Numa situação dessa no passado, a balsa teria sido destruída, porque é flagrante o crime. Tá? É flagrante, ela está operando em terra indígena ilegal, ela não tem autorização para operar em terra indígena. Então,
pela lei de crimes ambientais, pelo decreto que o atual governo revogou sobre a regulamentação de crimes ambientais que previa o perdimento é isso, a destruição do equipamento, de tratores, de balsas, etc. Neste caso, não só não destruiu, como também não apreendeu, como devolveu, tá? Porque você também pode deixar sob a tutela de alguém para até que você possa retirar. Não, ele devolveu os infratores, soltou os infratores. Então, me parece que ou tem regras novas, tá? Em leis, registro em lei que eu desconheço, acho que a população, porque a lei de crimes não mudou, que é a lei de 1998, ou, de fato, há diretrizes políticas que estão influenciando decisões que são reveladas como essa atitude do delegado. Quer dizer, o delegado terá que prestar contas, entendeu? Eu não sei se ele é uma pessoa, certamente um profissional qualificado, porque, afinal de contas, pertence à Polícia Federal, tá? E a Polícia Federal é uma instituição robusta, com bastante importante para o país, importante para ajudar a combater os crimes ambientais, sempre foram um parceiro, na minha época, um excepcional parceiro de combate ao desmatamento e às ilegalidades na Amazônia e fora da Amazônia. Então, é óbvio que, se tiver uma explicação plausível, razoável, isso tem que vir a público, né? A explicação de que não tem logística contraria, tá, toda uma tradição dessa instituição de lidar com arranjos específicos importantes para operar na Amazônia. A Amazônia é um território complexo de logística, não é você combater o crime ambiental em São Paulo. Tá? A Amazônia tem especificidade. Então, quem opera na Amazônia sabe das especificidades e sabe dos arranjos necessários para enfrentar essas especificidades. Por isso que eu fiz menção. Você chega de helicóptero com o IBAMA, você sai com o IBAMA, você tem uma parceria com o IBAMA. Por que que isso não é articulado para buscar aquelas pessoas que foram presas, retirar as pessoas da terra indígena e tratar isso na perspectiva de indiciamento, de abrir inquérito, etc, etc. Não, são flagrados dentro da terra indígena, pelo que a reportagem mostra. Mais do que serem flagrados, você tem uma balsa, eles chegaram ilegalmente, são flagrados cometendo um crime, você não só prende, depois você solta, como você devolve o equipamento para os infratores. Então, isso deve ou ter uma lei nova, ou ter que nós desconhecemos, tá? Ou precisa de uma explicação mais robusta, mais importante, mais objetiva, para que a sociedade brasileira entenda como é que o atual governo está lidando com os ilícitos ambientais na Amazônia. Eu acho que essa pouca transparência, ou colocações que me parecem, no primeiro momento, bizarras, como foi colocado, eu vou usar essa expressão, como foi colocado pelo consultor, e que está todo mundo indignado, que eu falei, é inédito, eu nunca vi você flagrar e soltar o preso na própria terra indígena, entregar a arma do crime e falar, vai lá. Eu nunca vi isso, tá? E foi isso que parece, né, que está sendo mostrado para todo mundo, num flagrante desrespeito à legislação ambiental e um flagrante desrespeito à Constituição brasileira. É um flagrante desrespeito à Constituição brasileira, porque os infratores que não podem estar em terra indígena, você só entra em terra indígena com autorização. Se eu quiser ir à terra indígena, você quiser à terra indígena, nós temos que submeter um processo de autorização da FUNAI para que a gente possa entrar na terra indígena. Tá? Não é qualquer um que chega lá. Então, qualquer um que chega lá, a Polícia Federal, para operar na Amazônia, ela é a polícia que tem autoridade para entrar na terra indígena. O IBAMA entra junto com a Polícia Federal e junto com a FUNAI. Tem requisitos legais que precisam ser cumpridos. Então, os garimpeiros estão lá ilegalmente. Isso é flagrante. O mínimo que você tinha que fazer é retirá-los da terra indígena. O mínimo, entendeu? E, obviamente, pelo que a notícia está colocada, eu estou reagindo aqui em frente aos fatos, eles não foram retirados, pelo contrário, não foram soltos e foi devolvido o material, o equipamento que explicita a intenção de descumprir a lei, descumprir a Constituição, que é promover o garimpo em terra indígena. Então, é uma situação, no mínimo, diria eu, atípica, inédita, muito característica do atual governo. O atual governo pratica ações e justifica ações fora de uma realidade muitas vezes constitucional, né, muitas vezes do que a lei define, muitas vezes do que a prática consolidada no país. Então, eu acho que precisa de um esclarecimento da Polícia Federal, tá? E precisa, sim, que as instituições públicas e a sociedade civil questionem sobre essa atitude e entendam
o contexto da decisão do delegado. Se ele seguiu ordem, se ele tem orientações, diretrizes da Polícia Federal para agir dessa maneira, nessas circunstâncias, isso tem que vir de uma maneira mais transparente e pública, para que ele possa, obviamente, se ele cumprir os procedimentos da Polícia Federal que nós conhecemos, os novos procedimentos, as novas orientações legais e institucionais do atual governo, isso então tem fórum para ser questionado. Se ele cumpriu por livre-arbítrio dele, a decisão é essa dele, ele também pode sofrer questionamentos. Então, é uma questão de informar por como que você toma uma decisão dessa natureza que, como eu disse, é inédita e bizarra, né, do ponto de vista, como estão colocados pelos especialistas, como algo impensável. E, mais do que isso, você pontuou uma coisa importante. Está lá na terra indígena, está aumentando o conflito entre os índios. Os indígenas estão absolutamente com os ânimos acirrados, com toda a razão, e, eventualmente, você pode ter tensões adicionais por conta deste fato. Então, eu acho que isso não corrobora nem para a proteção ambiental, nem para a proteção dos indígenas, nem para a proteção dos direitos civis dos garimpeiros, isso é importante. São cidadãos brasileiros, você tem que respeitar a lei, você tem que protegê-los. Mesmo que esteja errado, a lei tem que vir para proteger. Proteger, corrigir, punir, mas, obviamente, você não tem que expor a situações de novos riscos, de possíveis novas violências, porque se eles continuam lá e vão querer explorar, eventualmente, eu imagino que você possa ter novas violências que podem surgir desse quadro de incerteza. Então, é algo completamente fora do esquadro, fora da ordem natural, legal das coisas no Brasil e da ordem que a Constituição determina. A ver como é que a Polícia Federal vai esclarecer, ou se o ministro da Justiça vai esclarecer, ou se, na realidade, o Ministério Público vai cobrar, enfim, isso que cabe num processo como esse, uma vez que nem o IBAMA estava junto com o policial federal, até onde eu soube, chegou o helicóptero do IBAMA, mas eu não sei se tinha fiscal do IBAMA junto, tá? Para infração ambiental, para notificar e mostrar a ilegalidade em terra indígena. Então, eu acho que esses procedimentos precisam ficar mais claros para a sociedade brasileira. Esse é o meu ponto, entendeu? Eu não estou aqui condenando ninguém, mas nós temos que entender o que aconteceu, porque é inédito e é bizarro.